Nós recebemos hoje o nosso pastor Jonatas, a sua esposa, a pastora Dani, com a bênção esse casal. E ele podia ter 12 dias sem você. Amém! Glória a Deus. Tem suas mãos para cá. Pai, nós te louvamos pela vida do pastor Jonatas e da sua esposa, Dani, e da sua filha. Que o Senhor traga graça sobre esse casal, sobre o seu ministério. Que o Senhor use com poder e com glória. Eu sei que o Senhor tem usado de muitas maneiras e muitos lugares, mas que nesta noite o Senhor use com muita unção, com muita graça. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, como é bom poder estar aqui convosco. A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Antes de mais nada, eu quero desejar a todos um feliz ano novo. Quem recebe? Amém. Feliz ano novo para toda a mídia, para essa família, a qual eu posso dizer que faço parte. E louvo a Deus pelo privilégio de poder estar aqui com vocês neste primeiro dia de 12 dias proféticos. Que Deus possa abençoar cada dia de maneira sobrenatural. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos apóstolos, apóstolo John, apóstola Débora, a bispa, os pastores, todos os irmãos, os obreiros, que são pessoas que nós amamos, estimamos, e que temos o privilégio de poder caminhar junto na trajetória e na obra do Senhor. Que Deus possa estar abençoando esta família sacerdotal de forma especial e poderosa, em nome de Jesus. E que todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre essa família sacerdotal, a família apostólica, recaia também e seja extensiva a cada um de vocês e as suas famílias, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fico feliz de poder estar aqui neste lugar. Isso aqui é uma casa que Deus também nos presenteou. Eu e a minha família louvamos a Deus por esta igreja, por esse ministério, pela cobertura que os apóstolos dão, pelo convívio que nós temos. É um prazer grande, irmãos, caminhar com todos vocês. E minha esposa está aqui comigo. Essa semana nós fizemos 23 anos de casados. 23 anos. Tinha gente aqui que não era nem nascido, né, moça? Mas é isso mesmo. E glória a Deus. Olha, posso estar comigo também o meu irmão, o presbítero Josuel. Fica de pé, Josuel, para a mim te conhecer. É a primeira vez que ele veio, viu? Já veio uma vez, a segunda, e com ele a sua filha Júlia Elias. Eu trouxe a Júlia, é minha sobrinha. Júlia, Deus tem abençoado com um ministério muito lindo, apóstolo. Depois vocês entram no Instagram dela aí, é Júlia Elias. Vocês vão ver do que eu estou falando. Um ministério lindo do louvor, e veio hoje acompanhando a gente. Eu fico feliz de poder ter meu irmão. Parece comigo, o moço mais bonito, né? Mas parece um pouquinho, né, próxima? Mas fico feliz de ter a companhia dele e da minha sobrinha. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Pode sentar, dando glória ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu tenho também uma notícia boa para todos vocês. Eu escrevi um livro recentemente e esse livro está tão bom, irmãos, que antes da gente publicar esse livro fisicamente, o livro impresso, eu já disponibilizei esse livro nos moldes do e-book, e eu escrevi sobre
10 características de um líder eficaz. Um livro muito bom que o Senhor nos inspirou a escrever, e aqueles que quiserem ler este livro pode adquirir indo na bio do nosso Instagram ou do nosso Facebook, das nossas redes sociais. Na bio tem lá um link, você pode clicar no link e você pode adquirir o livro, As 10 características de um líder eficaz. Você vai aprender 10 coisas importantes para a sua vida como pessoa, porque talvez você diga assim: pastor, eu não lidero nada, eu não lidero nenhum grupo, eu não lidero nada de empresa. Irmãos, no mínimo, a gente tem que aprender a liderar a nossa própria vida, não é verdade? No mínimo. Então, esse livro vai te ajudar nessa perspectiva. Você vai ler, vai gostar e você ainda vai indicar a outras pessoas, tá bom? Vai lá no nosso Instagram, que logo na bio do Instagram você vai encontrar o link. É só clicar e adquirir com um valor bastante acessível, tá bom? Vamos pegar as nossas Bíblias, os que podem, e nessa oportunidade abrir no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, no capítulo de número 19, de versículo de número 16. Os que podem se colocar de pé, façam assim. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 16. Diz a palavra do Senhor: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diga comigo: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome. Diga: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Pode sentar glorificando a Jesus, meus amados, que Ele está aqui neste lugar. Amém? Meus queridos irmãos, eu quero nesta noite falar sobre o reino de um grande rei. Eu quero que você preste bastante atenção naquilo que nós vamos falar, para que você nesta noite possa receber de Deus a revelação que certamente Deus já preparou para cada um de nós. Quando nós, queridos, estávamos meditando sobre Jesus como rei, ou como Rei dos Reis, evidentemente que a gente começa a pensar que esta é uma posição muito disputada por grandes homens em toda a terra. Quando nós olhamos em nossa volta, nós vemos que muitos tentam e procuram atingir esse patamar, tentam atingir esse objetivo de carregar na sua vida o título, o nome de pelo menos rei de alguma coisa. E nós sabemos que na história da humanidade, por causa deste título, já houve muitas coisas: guerras, tragédias, mortes, tudo que você imaginar já aconteceu
no meio da sociedade, tudo em torno da busca do título de rei. E muitas pessoas, felizmente ou infelizmente, chegaram a alcançar esse título. Nós temos exemplo de todo o Império Britânico, que ali passa de rei para rei, rainha para rainha. Nós temos exemplos de outros países também que são governados por monarquias. No entanto, nós podemos olhar para cada um desses impérios e desses reinados, e nós vamos ver que mesmo que estes homens tenham alcançado os seus objetivos, eles continuam sendo falíveis, eles continuam não conseguindo estabelecer os seus propósitos, porque embora o homem ele possa conseguir o título de rei, mas ele permanece sendo homem, ele permanece sujeito ao tempo, ao espaço, à gravidade, ele continua sujeito às intempéries da vida. E a gente vê que muitos que tinham em suas cabeças a coroa de rei ou de rainha venceram muitas guerras, mas também perderam muitas guerras. E o interessante é que nenhum deles pôde vencer a batalha das batalhas, que é a batalha contra a morte, o principado da morte. Embora eles tivessem as coroas, os títulos, ao se depararem com a morte os venceu, a morte os subjugou, porque o título não fizeram deles o soberano total, o título não fizeram deles infalíveis ou imortal. Eram homens que carregavam títulos, coroas, mas permaneciam sendo homens. Eu gosto de lembrar da história de Naamã. Embora Naamã não fosse rei, mas ele tinha condecorações especiais, e a Bíblia vai dizer que Naamã, ele para a sociedade, ele era um general importante, ele era um homem privilegiado, estava numa posição privilegiada, mas a Bíblia diz que dentro da sua casa era visto a sua mazela, ou seja, por mais que para as pessoas lá fora, sobre quem Naamã governava, ordenava, Naamã, ele tivesse ali a sua importância, mesmo assim, por trás das armaduras, por trás de toda aquela posição, escondia ali um homem frágil, que estava morrendo. Olha que coisa interessante, morrendo calado, morrendo em silêncio, mas por misericórdia de Deus, Deus permitiu que uma serva chegasse à casa de Naamã, e a Bíblia diz que aquela menina observadora viu que Naamã do lado de fora era uma coisa, mas dentro ele era outra, e ela disse para a sua senhora: olha, se Naamã se chegar diante do profeta lá de Israel, esse negócio vai mudar. Por quê? Porque Naamã, ele pode ser general aqui na Síria, mas ele, diante do profeta, vai conhecer aquele que é general dos generais, oh glória, aquele que é rei dos reis e senhor dos senhores, e esse pode mudar a vida dele. Olha que coisa interessante. Então, irmãos, os títulos que o homem pode alcançar, e são muitos, eles não são poderosos o suficiente para mudar a realidade genuína do homem. E é aí que a gente começa a ver a grande
grande diferença entre o reinado de Jesus e o reinado terreno, entre o reino de Deus e o reino dos homens. E eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer. A primeira coisa que difere, a primeira coisa que dá a diferença entre o reinado de Cristo e o reinado dos homens é que o reinado do Senhor Jesus, ele detém toda a autoridade em todo o universo. Jesus, ele não foi constituído apenas rei sobre Israel, ou sobre Jerusalém, ou sobre os hebreus, mas a Bíblia diz que ele foi constituído rei sobre toda a terra. Você pode levantar as mãos e dar glória a Jesus por isso? Ele é rei sobre todo o universo, e a Bíblia diz que a ele foi dado todo o poder para reinar. Olha que coisa interessante, ele é rei sobre tudo e sobre todos, e ele reina com toda a autoridade que o homem pode obter na face da terra. Quando você abre a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 28, versículo 18, a Bíblia diz que chegando Jesus falou aos seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O poder que Jesus recebeu para reinar, irmãos, difere do poder que a rainha da Inglaterra recebeu, difere do poder que o rei Charles recebeu e tantos outros reis. Jesus, ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele disse: é-me dado todo o poder. Olha para o irmão que está no seu lado e diga: foi dado a Jesus todo o poder nos céus e na terra. Jesus está dizendo: eu tenho o governo, o domínio sobre todos os reinos. Eu tenho autoridade sobre todas as coisas. E quando a igreja descobre isso, entende isso, a igreja passa a descansar neste rei que domina sobre céus e terra. Quanto mais na tua vida e nas tuas causas. Quantos de nós chegamos na igreja preocupados com o que vai acontecer amanhã, depois da manhã, com o que vai acontecer mês que vem, ou em março, ou em abril? É possível, não é de se duvidar, que aqui nesta noite tenha pessoas que estejam preocupadas com 2040, poxa, é possível que esteja aqui preocupado como vai ser 2040, irmão. Presta bem atenção, a preocupação, ela é pertinente à natureza humana, mas você serve um Deus que ele tem todo o poder, e independente de você estar em 2026, esse Deus que você serve já está em fevereiro, em março, em abril, em 2027, em 28, em 30, em 40, ele já está lá na frente, porque ele tem o poder para governar sobre tudo e sobre todos. Por isso você precisa confiar nesse rei. Olha para o irmão que está no seu lado, diga: confie nesse rei, porque ele tem todo o poder. Ele tem poder para te levantar, aleluia. Ele tem poder para te curar. Ele tem poder para te conduzir. Ele tem poder para abrir as portas. Ele tem poder para fazer um milagre. Ele tem poder para fazer você atravessar o mar vermelho a pés enxuto. Ele tem todo o poder. Você pode ter sido desenganado pelos médicos, pela ciência, mas o Deus que você serve, ele governa também sobre a medicina.
passou por todo tipo de coisa que você imaginar. Aquela mulher viu, diziam que ela era até uma lenda, né? Essa mulher é uma lenda, essa mulher não morre não. Ou seja, não morreu antes porque não tinha chegado o tempo dela. Mas no dia, irmãos, que aquela mulher poderosa, a mulher mais poderosa do reinado lá da Inglaterra, a mulher mais poderosa da União Europeia, com influências poderosas em todo o mundo, o dia que aquela mulher se deparou com a morte, um dia que aquela mulher se deparou com o aguilhão da morte, ela sucumbiu, porque a sua coroa não lhe dava poder sobre a morte, a sua coroa não lhe dava autoridade sobre a morte, mas o Jesus, o qual nós servimos, aleluia, ele passou por tudo que você pode imaginar, ele passou por calúnia, difamação, caminhou pela via dolorosa, passou pelo jardim do Getsemane, foi levado às autoridades da época, chegou ali ao patíbulo da cruz, e quando ele foi pendurado, cravado no madeiro, que a morte veio enfrentar, a morte teve que bater em retirada, porque sobre Jesus estava todo o poder, inclusive sobre a morte. A morte não pode vencer aquele que tem todo o poder. Levante as suas mãos e dê glória a Ele, porque é desse Jesus que eu estou falando. A morte precisou bater em retirada. Você já pensou nisso? Já pensaram nisso? A morte não respeitou Adão, Eva, Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas que fizeram maravilha. A morte não respeitou nenhum deles. Aleluia, aleluia. Mas sobre aquele que a Bíblia diz que residia todo o poder, a Bíblia diz que a morte não pôde contra ele. E quando o apóstolo Paulo escreve em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante, Paulo vai descrever sobre tudo isso, e Paulo no final vai perguntar à morte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? E Paulo diz que o aguilhão da morte foi vencido, porque no Senhor Jesus Cristo nós podemos todas as coisas. Quando Jesus enfrentou a morte, Jesus provou para ela que Ele está acima de tudo, Ele reina sobre todas as coisas. A morte é uma das coisas que o crente deveria nem se preocupar, mas se preocupa porque tem um impacto, né? Mas o crente não precisa se preocupar não, porque a morte do crente, irmão, ela soa como um culto de adoração a Deus. É o momento em que o crente vai sair desta terra e partir para a eternidade com o Senhor. E se você está em Cristo, ouça-me bem, é aqui que está o mistério de servir a Deus. É aqui que está o mistério de você abraçar com esse rei que está acima de tudo, que tem todo o poder. Aqueles que estão aliançados com eles, aqueles que estão selados com ele. Há uma promessa sobre as nossas vidas. E que promessa é essa, pastor? A Bíblia diz que quando soar a última trombeta de Deus, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados num corpo glorioso, e juntos o encontraremos nos ares, porque a morte também não vai poder prender aqueles que têm uma aliança com o Senhor.
vai poder contra você. Se você estiver em Jesus, diga: a palavra de Deus é para você. Diga: a morte não vai te segurar. Diga: ela vai tentar. Diga: ela vai querer te amarrar. Ela vai querer te prender. Mas quando Jesus te chamar, como ele chamou Lázaro, e dizer: Jonathan, vem para fora, Maria, vem para fora, João, vem para fora, a morte terá que obedecer àquele que está sentado no trono e que governa sobre todas as coisas, e as correntes cairão e você caminhará em direção a ele. Levante as suas mãos e dê glória ao Senhor, na presença do Senhor. Isso é uma das maiores esperanças e promessas da gente. Você pode sonhar com um carro zero, casa boa, casamento, faculdade, dinheiro, bolão da virada. É bolão da virada, não é bolão. A pega da virada. Isso aí não é pra gente não, irmão. Ô irmão, tá errado não você sonhar com vida boa. Ah, pastor, eu quero um resort. Que Deus te conceda o resort e você me convide com minha família para lá. Pastor, eu quero uma lancha, um iate, um carro zero. Irmão, que Deus te conceda tudo isso e você desfrute com a sua família, com os seus, que tudo que Deus te entregar também você coloque à disposição da obra do Senhor, que você tenha uma vida abençoada nesta terra, que você seja próspero, poderoso, que a sua geração seja como está escrito no Salmo 112, uma geração de justos, de fortes, de abençoados, porque essa é a promessa de Deus sobre nós, que você viva coisas gloriosas neste mundo, mas que você não perca de vista a maior promessa que está sobre nós, que é a promessa do arrebatamento da igreja, que estamos com o Rei do Rei eternamente diante do seu trono. Isso é glorioso. O texto que nós lemos, Apocalipse 19, olha que coisa gloriosa. João que teve essa revelação, o apóstolo João, quem conhece a história sabe que João passou por muita luta, até João ter essa revelação do Apocalipse. A revelação do Apocalipse dada a João, no capítulo 19, versículo 16, nenhum outro apóstolo teve, de ver Jesus assentado num cavalo branco e tendo um manto escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e também na sua coxa escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora olha que coisa interessante. A João foi dada revelações gloriosas, eu vou falar sobre isso aqui. Agora vocês lembram que quando Jesus estava na cruz sofrendo, segundo a Bíblia, João foi o único que ficou. Apóstolo, olha que coisa interessante. O apóstolo que ficou aos pés da cruz e viu o seu Cristo, entre aspas, padecendo, morrendo, agonizando. Ele viu ali uma imagem triste da vida do Senhor Jesus se findando, fisicamente falando. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Os demais apóstolos, discípulos, já tinham se afastado com medo, não queriam presenciar aquela situação, mas não ficou. Eles não viram o momento mais difícil da vida de Jesus. E eu tenho para mim que por causa disso, Jesus não escolheu para mostrar
Aleluia. E ele vê que tem alguém assentado sobre o trono. E ele vê que aquele que está assentado sobre o trono é aquele que era, que é e que há de vir. É aquele que morreu, aleluia, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. João teve a visão triste da crucificação, foi o único que teve coragem de assistir, mas também foi o único que Deus deu a honra de meu filho exaltado, de meu filho reinando de glória em glória. Deus estava falando comigo isso hoje. Os homens que Deus revela coisas grandes, irmãos, normalmente são homens que também passam por experiências muito dolorosas. Homens que vê coisas que ninguém vê, que experimenta coisas que ninguém experimenta, são homens a quem Deus também permitiu passar por vales, por prova, por dificuldade. Por isso eu venho nesta noite dizer uma coisa para você, consolar teu coração. Se os dias para você está difícil, se você está vivendo um martírio na cruz, se diante dos teus olhos você está vendo Cristo sendo crucificado, humilhado, não fica triste não, porque esta cena vai mudar e logo depois o céu vai se abrir e os olhos que estão vendo a lágrima, a dor, vai ver Jesus Cristo reinando e dizendo: eu sou contigo, eu sou contigo. Levante as suas mãos e receba esta palavra. Coisa gloriosa. No capítulo de número 6 de Apocalipse, aparece também um cavaleiro lá, no branco, cavalo branco. Os estudiosos, os teólogos dizem que esse primeiro cavaleiro é o anticristo, é aquele que vai se manifestar, o filho da perdição. Interessante que João vê esse cavaleiro, o seu cavalo, mas João não vê o escrito na coxa dele. E João vai tendo revelações profundas, João vai tendo experiências profundas. E quando chega no capítulo 19, versículo 16, João vê o segundo cavaleiro e um cavalo branco. Só que diferente do primeiro, João vê que esse carrega consigo um manto salpicado de sangue, aleluia, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue que te garante a vitória, que me garante a vitória. E João vê que sobre ele, sobre o manto está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e na sua coxa também tem essa mesma escrita. E João entende que esse é o Messias, que esse é o Senhor, esse é o que governa, esse é o que reina, esse é a quem foi dado todo o poder, poder para todas as coisas. E eu quero que você nesta noite levante as mãos, que eu vou profetizar sobre a sua vida. Não existe nada impossível para Deus, não existe nada que Deus, pelo seu grande poder, possa fazer na sua vida. Ele é aquele que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ele é o Deus que governa sobre o reinado de justiça e equidade. Ele faz o que lhe apraz, porque Ele é o Senhor. E não há nada na tua vida que Deus não possa fazer. Não há nada na tua família que Deus não possa transformar. Não há nada na tua família que Deus não possa fazer novo, de novo. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que eu sigo. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Segundo, o reino de Jesus, o reino deste rei, que tem gravado no manto e na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O reino dele é eterno e invencível.
Diga invencível. Eu comecei dizendo a você nessa noite que todos os reis desta terra, humanamente falando, são vencidos por alguma coisa. Quando não são vencidos por tropas, por exércitos contrários, eles são vencidos por mazelas dentro das suas próprias estruturas, são vencidos por problemas internos. Quando não, eles são vencidos pela própria morte. Todos nós sabemos, queridos, que muitos países vivem crise de lideranças, porque não há líderes para suceder aos líderes que estão hoje. Não há governantes, não há presidentes. Há países que vivem esse dilema, ou seja, eles veem o perigo de seus reinados acabarem, eles veem o perigo de acabarem a sua monarquia. No caso do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em hipótese alguma, isso é possível. Glória a Deus. Quando Davi, ou melhor, quando Daniel, ele tem a revelação sobre o reino do Senhor Jesus, a Bíblia diz em Daniel, no capítulo 2, no versículo de número 44, capítulo 2 de Daniel, verso 44, olha o que a Bíblia diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, oh glória, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá eternamente. Aleluia, 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 aleluia. Levante as suas mãos e dê glória a esse Deus que subsiste eternamente e é um reino invencível. Escuta o que eu vou te dizer. Você tem o privilégio de fazer parte desse reino. Você não precisa se preocupar se daqui a 10 anos Jesus vai estar no trono, porque a Bíblia diz que Ele vai estar. Você não precisa se preocupar com o que vai acontecer com o Brasil, se o governo é A, se o governo é B, se o governo é C. Se preocupe não, porque pode entrar governo, sair governo, pode perder governo, ganhar governo. O rei do qual nós servimos e o reino ao qual nós pertencemos, ele não muda a sua estrutura, apóstolo, ele permanece para sempre. Daniel disse que ele esmagará todos os reinos da terra, mas em hipótese alguma ele será esmagado, ele será vencido, porque o Deus que nós servimos, ele está sentado no seu trono e ninguém pode tirá-lo de lá. Oh glória, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo a graça do Senhor aqui nessa noite. Aleluia. Ele está sentado no seu trono, ele governa a sua igreja. Nós somos parte do seu reino e nós temos essa convicção pela palavra que o reino de Deus, ele é eterno, ele é invencível. Pode se levantar tantos Putin, Vladimir Putin que quiserem, pode se levantar
pode abalar. Diga ao rei que governa sobre nós, ninguém pode vencer. Diga a ele é invencível. Pilatos não pode vencer, Herodes não pode vencer, o inferno não pode vencer, a religiosidade não pode vencer, a morte não pode vencer. Ele está vivo e reina soberanamente aqui neste lugar. Ele reina. Ele reina. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Esqueci de ver o relógio. Se não vira vestido. Oi, irmão? Vai descansar no Senhor, irmão. Larga de se preocupar, irmão. Larga de se preocupar, irmão. Ah, pastor, porque eu estou preocupado com isso, irmão. A moeda dos reinos terrenos desvaloriza, né? O real desvaloriza, o dólar desvaloriza, o euro desvaloriza. Todas as moedas dos reinos desvalorizam. Mas se você tiver a moeda do reino de Deus na sua vida, você vai entender o que eu estou falando. A moeda do reino de Deus nunca desvaloriza. E qual é a moeda do reino de Deus, pastor? A fé. Diga a fé. Todo reino tem uma moeda de troca. Se eu estou no Brasil, eu quero comprar um carro, eu vou lá com dinheiro e troco por um. Né, assim, irmão? Se eu estou nos Estados Unidos, eu vou lá comprar um carro com que moeda? Com dólar. Cada reino tem sua moeda. A moeda que Deus entregou à igreja é a fé. Se você tiver fé nesse Deus que eu estou pregando, e não precisa ser uma fé do tamanho de uma jaca. Pode ser uma fezinha do tamanho de um grão de mostarda. A Bíblia diz que pela fé você vai mover montanhas. Aleluia. A Bíblia diz que pela fé você vai fazer coisas extraordinárias. É pela fé no reino de Deus. Oh, glória. Quantos querem receber essa moeda aqui hoje? Se você tem fé, você agrada a Deus. Hebreus 11, né? Se você tem fé, você agrada a Ele. Se você tem fé, você vence os inimigos. Irmãos, quando você abre Hebreus capítulo 11, lá na galeria dos heróis da fé, lá não está escrito pelo real fulano, pelo dólar ciclano, pelo euro fulano, pela prata beltrano, pelo ouro. Não! Está escrito em Hebreus capítulo 11 que os homens que abalaram a terra fizeram isso pela fé. Pela fé, Noé
permanece. E eu quero finalizar nessa noite dizendo uma coisa para você. Abra sua Bíblia, se você puder, em 2 Coríntios, capítulo 1. E o versículo de número 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 19 a seguir. Olha o que diz Paulo. Escute, que eu quero que você pegue bem isso aqui. Paulo diz assim: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve o quê? Sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus com nós. Eu quero encerrar nesta noite te falando uma coisa. O Jesus que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Jesus que está assentado em um alto e sublime trono, o Jesus a quem foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra, o Jesus cujo reino é eterno e invencível, esse Jesus, ele liberou promessas sobre nós. Esse Jesus liberou promessas de vida, promessas de bênção, promessas de vitória, promessas de salvação. E a Bíblia diz que essas promessas, oh, aleluia, aleluia, não tem como garantia o tesouro do Brasil. Não tem como garantia os fundos de reserva do Banco Central. Não tem como garantia o fundo de reserva dos ouros do mundo inteiro que estão escondidos por debaixo da terra dos Estados Unidos e da França. Aquilo que Jesus deu por garantia às suas próprias promessas acerca de nós foi Ele mesmo. Todas quantas promessas de Deus há, tem nele. Se não é para conquistar no céu, diga é por ele. A garantia da promessa é o próprio Jesus. Diga a garantia de que vai acontecer. Diga porque quem sustenta a promessa não é o pastor Jonathan, não é o apóstolo, não é a bispa, não é a igreja. Quem sustenta a promessa que foi liberada sobre você é aquele que venceu a morte, o inferno e reina soberanamente. É Ele que está dizendo: eu garanto o que te prometi. Fique de pé nessa